Olá, meu nome é Rafael e eu vou fazer nessa videoaula uma introdução a respeito da plataforma.net para que a gente compreenda o que ela é, para que ela serve, como que ela funciona, quais são as suas capacidades, né? Enfim, realmente aprender um pouquinho sobre esses conceitos iniciais para depois poder começar a trabalhar. A plataforma.net, a gente pode entender ela como um conjunto de ferramentas que me permitem fazer o desenvolvimento de software. A gente pode pegar, entender como se fosse uma bancada com diversas ferramentas, várias ferramentas ligadas diretamente ao desenvolvimento de software, e aí pensando que essas ferramentas têm funcionalidades totalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta para fazer teste, uma ferramenta para desenvolvimento de páginas web, uma ferramenta para desenvolvimento de software para desktop, para smartphone. Então, quando você junta isso, juntou todas essas ideias, esses conceitos, e eles criaram o que a gente conhece por plataforma.net. A plataforma.net ela foi criada pela Microsoft. No início, no início dos anos 90, aí, a principal ferramenta de desenvolvimento da Microsoft era o Visual Basic. E o Visual Basic estava se mostrando ineficaz no combate às outras ferramentas, às outras linguagens de desenvolvimento. Então a Microsoft começou a trabalhar em cima de um conceito de desenvolvimento de software. E não só pensando mais agora em uma linguagem, vou criar uma linguagem de programação. Não. Eles pensaram em criar um ambiente para desenvolvimento de software, focado nisso. Então, eu tenho lá, dentro da plataforma.net, que é da Microsoft, um conjunto de linguagens de programação. Eu posso ter também desenvolvimento para telefones celulares, para smartphone. Eu posso ter desenvolvimento de páginas web. Então, o grande problema que existia quando foi criada a plataforma.net eu vou desenvolver uma página para web. Tá, qual linguagem de programação você vai usar? Eu vou usar PHP. Eu vou usar JavaScript, eu vou trabalhar com, enfim, qualquer outra linguagem de desenvolvimento que você queira. Tá, eu vou fazer um desenvolvimento para o smartphone. Eu vou usar Java, por exemplo. Ok. Eu quero fazer agora um desenvolvimento para desktop. Eu vou usar o Delphi. Eu vou usar o C++. Então, o que acontecia é que o desenvolvimento ele não tinha possibilidade de ser padronizado. E aí, a plataforma.net, o conceito dela é muito interessante exatamente por isso. Olha, eu vou desenvolver uma página web. Tá, qual linguagem que você vai usar? Eu quero usar o C#. Tá certo. Vou desenvolver um software também para desktop. Qual linguagem que você vai usar? O C#. Eu vou desenvolver um aplicativo para Windows Phone, para smartphone que roda um Windows. Qual linguagem de programação que você vai usar? C#. Então, a plataforma.net ela te permite que, com uma linguagem somente, você faça desenvolvimento para várias plataformas. Então isso agiliza muito, facilita, porque você não precisa mais de ter conhecimento de várias linguagens de programação. Você vai conhecer o ambiente de desenvolvimento. Eu preciso entender como que é a melhor forma de desenvolver um site, qual que é a melhor forma de desenvolver uma aplicação para desktop. Você vai focar mais nisso e não tanto na linguagem de programação em si. Tá? Então é um conceito muito interessante, é muito bem aceito no mercado, é um concorrente forte do Java. Se vocês derem uma pesquisada na internet aí, a respeito de oportunidades de trabalho, vagas de emprego, pesquisar também a respeito de uso de tecnologia, linguagem de programação, vocês vão ver que a plataforma.net ela tem uma posição no mercado já bem consolidada. E aí, a pergunta por que ela foi criada exatamente para isso. Para facilitar o desenvolvimento de software, permitir que com uma linguagem somente a gente consiga trabalhar várias plataformas de desenvolvimento. Olha, e aí você me pergunta, tá, mas eu não gosto de C#, eu trabalhava com Visual Basic, por exemplo. Como que eu vou fazer? Tudo isso que eu falei a respeito do C# se aplica da mesma forma, só tirando o C# e colocando o VBNet, por exemplo. Então, em vez de desenvolver para web, para desktop, para smartphone, usando C#, você pode fazer tudo isso usando o VB.NET, tá?
E aí, uma das principais características da plataforma é que ela tem um ambiente de desenvolvimento integrado. Nesse ambiente de desenvolvimento, você pode trabalhar com várias linguagens. Então, eu posso criar um projeto usando C#, outro projeto usando VB.NET, outro projeto usando J#, enfim. Qualquer uma das linguagens que o Visual Studio tenha, eu posso usar e integrar esses projetos, fazer com que eles se comuniquem, com que eles conversem. Além disso, a plataforma ela permite também, em uma ferramenta de desenvolvimento somente, o Visual Studio, que você desenvolva para web, para desktop, para smartphone. Para quem não conhece o Visual Studio, pode até parecer uma coisa meio utópica, né? Mas é possível e funciona muito bem. Tá? Não é somente um conceito a ser implementado. É um conceito que surgiu, foi implementado, funciona e é usado por milhares de desenvolvedores no mundo todo. Com relação ao mercado, ao posicionamento de mercado, né, a Microsoft vem há vários anos trabalhando muito em cima de estudantes, em cima de empresas, de parcerias. Então isso fez com que ela começasse a ocupar aos poucos um posicionamento melhor de mercado, que ela era fraca ainda em termos de desenvolvimento de software. Já não existia antes da plataforma.net uma ferramenta boa, que ela tivesse um posicionamento de mercado interessante. Então, com a plataforma.net, ela começou a concorrer diretamente com o Delphi, o que na época não era não acontecia de forma muito forte, né? Então começou a concorrer diretamente com o Delphi, começou a concorrer com Java, e hoje são consideradas as duas principais linguagens em termos de ocupação de mercado, né? É lógico que existem diversas linguagens tão boas quanto a Java e C# e outras, mas a questão é que no mercado que se fala muito hoje é de C# e de Java, né? Mais especificamente de .NET e de Java. Isso não quer dizer que sejam as melhores linguagens, tá? Quer dizer que são linguagens bem aceitas no mercado. Em grandes centros, a diversidade de linguagens de programação é muito grande, né? Não fica limitado a essas duas somente. Mas são duas linguagens que têm uma fatia boa aí em termos de desenvolvimento de software. Os concorrentes, né, eu já fui citando aqui ao longo da explicação. O Java é um concorrente muito forte. O Delphi, apesar de ter passado por alguns problemas, ele vem de novo retomando aí um crescimento. A gente não sabe ainda como que vai ficar isso no futuro, mas existe uma tentativa de retomar a força que o Delphi tinha antes. Tá? Então, resumindo isso tudo, a plataforma.net é uma plataforma de desenvolvimento. Ela tem um ambiente de desenvolvimento integrado. Esse ambiente ele é traduzido através de uma ferramenta que se chama Visual Studio. Então, com o Visual Studio eu consigo englobar todos esses recursos que eu falei, tá? Em uma ferramenta somente. Ela foi criada para ocupar o mercado, né? A Microsoft não tinha ocupação boa de mercado, e ela vem concorrendo aí com as principais linguagens que estão em uso pelos programadores, desenvolvedores e tudo mais. Entendendo um pouquinho como que ela funciona. Esse é um conceito interessante. É um conceito interessante que permite a gente visualizar como que isso tudo pode ser possível, como que isso tudo pode funcionar. Olha, esse desenho aqui, essa imagem, representa a plataforma.net como um todo, tá? Então tem aqui embaixo, na base de tudo, o Common Language Runtime. O que vem a ser isso? Ele na realidade, onde acontece toda a execução do meu código. Então, quando eu faço um programa, um software, na plataforma.net, ele não vai rodar em cima do meu sistema operacional, seja ele qual for. Né? Ele vai rodar em cima do CLR aqui. Então, o que acontece? Fiz um código em C#. Ele vai rodar em cima do CLR e ele conversa com o Windows 7, com o Windows XP, com o Windows 8. Então, a conversa do meu software não é mais direto com o sistema operacional. Isso permite com que muita coisa seja otimizada, né? Pode parecer estranho a princípio, né? Falando, nossa, mas isso não vai ficar mais lento porque o software, em vez de se comunicar diretamente com o sistema operacional, como acontecia antes,
ele vai se comunicar com o CLR e ele vai conversar com o sistema operacional. Olha, esse não é um conceito muito novo. O Java Virtual Machine, que é a máquina virtual Java, ela trabalha com o mesmo conceito e funciona bem, tá? Da mesma forma que o CLR aqui da Microsoft. Então, quando eu faço um código, o que acontece? Ele vai conversar direto com o CLR. Ele aqui vai se encarregar de otimizar o seu código para aquele computador que você está usando, para a quantidade de memória que tem, para a arquitetura que é esse processador, tá? Então, é uma parte muito importante do CLR. Em cima dele, a gente tem o Basic Class Library. O que vem a ser isso? Esse Basic Class Library é o conjunto de funcionalidades que a linguagem oferece. São comandos, tipos de dados, bibliotecas, facilidades de desenvolvimento, tudo isso está dentro do Basic Class Library. Então, isso faz muita diferença porque qualquer software que você faça hoje, seja em C#, em VBNet, em C++net, em PyNet, ou qualquer linguagem que aceite a plataforma.net, ele vai ser, na realidade, a programação vai ser feita para o Basic Class Library. Ou seja, declarando um tipo de dados lá, int no C#. Tipo de dados int no C# vai ser o int 16, tá? No Basic Class Library. Fui lá no VBNet, vou declarar o mesmo tipo de dados, o equivalente, né? No VBNet seria o integer. Então, mas o integer no Basic Class Library também corresponde ao int 16. Ou seja, a linguagem de programação ela cria apelidos para aquelas funcionalidades que estão presentes aqui no Basic Class Library. Então, qualquer coisa que você faça, você está de alguma forma relacionado ao Basic Class Library. Então, o VBNet não tem a programação dele mais. Ele tem a sintaxe dele, e essa sintaxe é um apelido para algum comando que está aqui embaixo. O C# tem a sintaxe dele. Todos os comandos do C# são apelidos para o que está aqui embaixo. Tá? Então, na realidade, quando eu faço um código em VBNet, por exemplo, e o mesmo código no C#, no final, os dois são traduzidos, né, no momento da compilação ali, eles são traduzidos e vão gerar, através da Basic Class Library, um código que ele vai ser idêntico, independente de você ter feito em C#, em VBNet, em C++, independente do que você tiver usado no desenvolvimento. Tá? Bom, em cima do Basic Class, eu tenho o ADO.NET, que é o conjunto de funcionalidades para conexão a dados, né? Seja SQL, Server, Firebird, Oracle, arquivos XML, qualquer tipo de dados aí que a plataforma te dê acesso. E em cima disso eu tenho a interface com o meu usuário. Essa interface ela tem duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é para desktop. Quando eu desenvolvo para desktop, eu vou usar o conjunto de componentes que a gente chama de Windows Forms. Tá? Outra possibilidade é para web, que a gente vai usar o ASP.NET para isso. Então são conceitos ainda que não compensa a gente entrar muito em detalhes, mas o que vocês precisam saber é que existe essa possibilidade de desenvolvimento para web, desktop, smartphone e tudo mais. Além disso, eu posso, obviamente, e daí também esse ponto .NET no nome do Visual Studio, né? Posso fazer comunicação com web services na internet e criar também web services, ou seja, eu crio lá funcionalidades no meu servidor, deixo essas funcionalidades disponíveis e aí, à medida que eu vou precisando, eu vou usando essas funcionalidades que estão no servidor remoto, tá? Que é o que a gente chama de web service. E aí, olha só, em cima disso tudo aqui, somente em cima disso tudo é que chega a linguagem de programação. Ó. Perceba que tudo que a plataforma faz está aqui embaixo, nesse espaço de baixo. A linguagem de programação passa a ser, então, na realidade, uma questão de afinidade. Eu tenho mais afinidade com o VBNet, então vamos desenvolver o VBNet. Eu tenho mais afinidade com o C#, desenvolve o C#. A questão de performance entre as linguagens deixa de ser um diferencial, tá? Passa a ser uma questão de afinidade em si. Ok? Alguma diferencinha mínima pode acontecer em cálculos muito extensos, em cálculos muito grandes, mas, no geral, todas elas possuem agora a mesma performance. Correto?
E esse é o grande segredo, né? Permitir que o desenvolvedor se concentre no que realmente precisa. Eu não vou ficar concentrado mais em qual a linguagem tem mais performance. Não, se você está desenvolvendo em .NET, você pode escolher a que você tem mais afinidade e todas elas vão te dar o mesmo resultado. Correto? Só para a gente entender aqui então, a gente está falando de .NET, e aí tem a ferramenta que engloba, que junta tudo isso, né? Que é o Visual Studio. O Visual Studio então é uma ferramenta de desenvolvimento que trabalha tudo isso. E eu tenho aqui as versões, ó. Ela começa no Professional e vai até o Ultimate. Depois é bom vocês pesquisarem um pouquinho isso aqui. Esse quadro, esse comparativo, foi tirado do próprio site da Microsoft. Mas é bom vocês darem uma olhadinha com mais calma depois, tá? Percebam que tem muitas coisas que são interessantes aqui que a gente nem pensava em ter dentro de uma ferramenta de desenvolvimento. Por exemplo, ferramentas para teste de software, tá? Eu posso fazer teste de estresse no software, teste de carga, análise de velocidade, automatizar teste de interface. Então eu tenho um conjunto de ferramentas de teste que essas ferramentas estão presentes desde a versão Professional. É lógico que quanto mais para frente vai chegando, né, mais eu vou ganhando em conjunto de ferramentas, mas já existe essa possibilidade. Só para a gente entender aqui o que é o que, olha, Professional é a versão de entrada aí do Visual Studio, tá? É uma ferramenta já bem completa, já te permite fazer o desenvolvimento sem complicação nenhuma, sem ficar devendo nada, mas é lógico que algumas coisas aí, por exemplo, de teste de software, de ferramentas de produtividade, eu já não vou ter, tá certo? Se eu olhar aqui, ao lado da Professional, tem Professional com MSDN. O que vem a ser isso? O MSDN é uma biblioteca, né? A gente pode chamar de uma comunidade, é uma comunidade que a Microsoft criou para poder te dar acesso a todo tipo de conteúdo. Videoaulas, livros online, fóruns de discussão, cursos, palestras. Então, é uma das principais iniciativas, uma das principais comunidades de desenvolvimento de software, e ela é da Microsoft, e é focada no desenvolvimento para .NET. Então, quando ele põe ali Professional com MSDN, quer dizer o quê? Você vai ter, além de o Visual Studio Professional, vai ter acesso também ao MSDN, que envolve uma parte aberta e outra parte que é mais fechada, aí, que é essa parte paga, tá? Então, o MSDN é uma coisa muito importante para o desenvolvedor em .NET, porque ele é um ponto de apoio onde a comunidade de desenvolvedores se encontra e troca ideias, discute soluções, situações que foram desenvolvidas. Então, você pode ter acesso a tudo isso lá. E uma grande parte disso é gratuito, tá? Ou seja, você não precisa de ter o Visual Studio para poder ter acesso a isso. E aí depois eu tenho uma versão que é mais focada em teste. Eu tenho a Premium, que é quase a versão completa, né? Ela só não tem algumas coisas de modelagem de dados, algumas ferramentas de teste. E tem a Ultimate, que é a top, né? Que ela é completíssima aqui, tá? Depois, lá no próprio site da Microsoft, à medida que você vai clicando no sinalzinho de mais aqui do lado esquerdo, vai te mostrando o que está incluído em cada ferramenta e o que não está. Bom, a gente pode me perguntar, tá, quanto que custa o Visual Studio? Ele começa custando aí 1.000 e alguma coisa, né? E vai até 2.000, 3.000 reais, dependendo da forma que você vai comprar. Da quantidade de licenças, isso vai se multiplicando, né? Fala, tá, mas eu quero só aprender a programar em C#. Eu não tenho como, ou não tenho interesse em comprar essa ferramenta agora. Como que eu posso fazer, então, para poder aprender a programar se eu não tenho interesse em comprar essa ferramenta? Aí que surgiu uma grande sacada da Microsoft, o que eles chamam de versão Express. Essa versão Express é uma versão do Visual Studio que ela te dá acesso ao essencial para você aprender a desenvolver software, ao essencial para você fazer o desenvolvimento de software, e é gratuita. Você baixa no próprio site da Microsoft, e aqui eu estou com uma imagem do site da Microsoft. Aqui embaixo é o endereço, está vendo onde você encontra as ferramentas. Então você entra lá, faz o download da versão Express
instala no seu computador, pode ser no seu trabalho, pode ser em casa, em qualquer lugar, e você não vai ter problema nenhum de licença, porque é uma versão gratuita disponibilizada pela Microsoft para que você aprenda a fazer o desenvolvimento de software na plataforma.net. Ok? Então, o primeiro passo, já recomendo que vocês façam o download da ferramenta do Visual Studio Express. E aqui do lado, ó, eu tenho duas opções de download. A primeira é que eu vou fazendo o download durante a instalação, e a segunda é que eu faço o download de tudo e depois instalo. Eu recomendo essa segunda, porque você coloca para fazer o download, depois de tudo pronto, se você tiver algum dia que reinstalar, você não tem que fazer o download de novo, já está salvo na sua máquina, tá? Então, essa versão Express é uma grande sacada, né? Porque permite que os estudantes, que profissionais, que entusiastas façam o download da plataforma do Visual Studio, utilizem, e aí, quando for usar isso profissionalmente, ele vai lá e compra a ferramenta. Fala, tá, mas por que eu vou comprar se eu tenho a versão gratuita? Porque a versão gratuita, ela não tem algumas não, né? As principais ferramentas de produtividade eu não tenho. Por exemplo, modelagem de classes de forma visual, ferramentas de teste, ferramentas de desenvolvimento em equipe, nada disso eu tenho. Fala, tá, mas eu não quero fazer uso disso. Eu quero fazer uso do essencial. Ainda assim, você não consegue. Por quê? A versão, por exemplo, do C# Express, ela não te permite gerar executável. Então, você cria o software, produz o software todo, ele ficou prontinho, fala, tá, agora eu quero entregar o software para o meu cliente. Você não consegue porque ela não gera executável. Não gera uma versão para você distribuir isso. Tá? Então, você consegue desenvolver, mas não consegue fazer entrega do teu produto final. Ou seja, você não consegue vender o produto. Tá certo? E a única forma de rodar ele é dentro do Visual Studio, tá? Mas você desenvolveu o software todo. Se você levar esse software que você desenvolveu na versão Express para uma versão Professional, por exemplo, aí você consegue compilar nela lá normalmente. Ou seja, não é porque você fez na Express que depois você não consegue compilar ela no Professional. Consegue, ok? Então, o primeiro passo, deixa aí para vocês a recomendação de fazer o download do C# Express, ou do VBNet Express, ou da ferramenta que você quiser Express, mas principalmente do C#, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.